Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou bem. E quando eu pergunto, né, tudo bem com vocês, isso é muito importante. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e eu vou me autodescrever. Eu tenho estatura baixa, cabelo tamanho médio, uso óculos, tenho cor parda, estou em pé nos estúdios Educa Recife. Como nossa aula ela é totalmente acessível, não é? Nós temos aqui o nosso intérprete Clisma, que transforma a nossa aula, não é, muito mais acessível e facilita bastante. E é uma alegria, um privilégio acordar, não é? E poder trabalhar com essa equipe maravilhosa. Tenho também comigo Camille Borba aqui no chat, não é? Com essa gentileza dela, né? Ela vai dar um alô aí para vocês. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E como vocês sabem, estou aqui o quê? No chat, que é a nossa ferramenta interacional, que aqui vocês podem participar da nossa aula. Então, mandem suas dúvidas, comentários, elogios a essa professora incrível, que é a professora Adriana. Eu também vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho cabelos escuros, cacheados, na altura dos ombros, olhos pretos, uso óculos arredondados, estou sentada de blusa laranja aqui em frente ao computador, esperando a interação de vocês. Então, daqui a pouco a gente se fala. Isso mesmo, pessoal. Estamos vivendo, né, dias de correria, de bastante interação, não é? Mas às vezes essa bastante interação também são dias de isolamentos, não é? E é importante pensar e vivenciar, não é? Falar as palavras que precisamos falar para aqueles que estão do nosso lado, não é? Olhar e perceber quem está do nosso lado. Isso é muito importante. E então nós temos já no nosso chat o nosso aluno, né, Sabino, que está sempre aqui conosco. E não só Sabino, é sempre uma alegria. Um beijo para você, Sabino. E é sempre uma alegria ter Sabino e também ter todos os nossos alunos e alunas que acessam, não é, as nossas aulas em horários diferentes. E para isso, o que facilita, não é? O nosso aplicativo, gente, Educa Recife. As aulas são reprisadas à tarde também. Agora vocês podem apontar aí, não é, o seu celular para esses QR Codes e acessar o aplicativo, falar conosco agora enquanto a aula está acontecendo. Mas também tem o nosso canal de YouTube. Tem lá também o chat, você pode colocar suas dúvidas, perguntas. Nem sempre, mas estamos sempre passando, né? Nós, professores, estamos visitando lá o chat e podemos responder você mesmo depois que a aula já aconteceu, tá bom? Então, não deixa de acessar, né, o canal de YouTube, entrar no aplicativo Educa Recife, porque essas aulas são preparadas para vocês. E nesse tempo, que é um novo tempo, não é, minha gente? Nós não podemos parar de avançar em conhecimento. Então, vamos avançando juntos. Toda a equipe pedagógica da nossa rede trabalha, não é? Para vocês, minha gente, e por vocês, sexto ano. Então, o que é isso? Nada de desânimo, nada de parar pelo meio do caminho. É difícil demais chegar no Fundamental 2. Não é a mesma coisa que Fundamental 1, não é? Não é mesmo. Mas é só continuação, vocês estão indo em direção, né, rumo ao crescimento, estão crescendo e o crescimento faz parte. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho, não é, desse conteúdo. Começamos a estudar o processo de mudança da nossa língua portuguesa. E aí, sexto ano, falar de conteúdos assim que parece que não é acessível a vocês, né? Parece que vocês não acessam essas informações, mas acessam sim, vocês assistem reportagens, vocês escutam as pessoas falando e vocês também estudam em sala de aula, né? Todo esse processo de mudança da língua portuguesa. Nossa língua, ela é linda, maravilhosa, não é? Mas ela tem um certo
Eu falo que as pessoas dizem assim, a língua portuguesa é muito difícil e ela assusta de certa forma, não é? Pessoas de outras línguas, pessoas nativas aqui do Brasil. E por que será que há esse medo de falar, esse medo de escrever? E chegou a hora de desmistificar tudo isso, não é? Desconstruir esse medo, minha gente, e partir mesmo para o conhecimento e falar a nossa língua com as nossas variações, com os nossos sotaques que são diferenciados e lindos, e vivenciar essa língua da melhor forma possível. Então, minha gente, 3 povos, não é, representam a composição da nossa língua, e eu pensei em trazer para vocês. Talvez eu esteja apresentando, talvez não. Vocês já conheçam, o professor de história já falou disso, ou pode falar em qualquer momento. A professora de língua portuguesa ou professor de língua portuguesa, professor ou professora, não é? De história ou de língua portuguesa, pode conversar com vocês, não é? Sobre essa informação que eu trago para vocês hoje. Ou de repente vocês podem virar e dizer assim, professora, tia, como vocês quiserem chamar, não é? Eu nunca ouvi falar sobre esta informação, né? Eu nunca tive essa informação. Então, de repente, seja uma informação nova e, de repente, não seja uma informação nova, não é? Ela já foi ouvida por vocês, não é? Vocês já receberam essa informação. E agora nós vamos, não é, reforçar, recompor esta informação, né, este conhecimento. Então, os povos que fizeram parte no início, né, na composição da nossa língua portuguesa brasileira, tá, gente? Por quê? Porque nós sabemos, não sei se vocês sabem, mas vocês já ouviram sobre o descobrimento do Brasil. Mas como foi esse trajeto, não é? Esses portugueses saem de Portugal, não é? Que está lá localizado na Europa, não é? E aí eles saem pelo mar. E por que eles saíram ali? Será que eles estavam em busca de algumas coisas, não é? Eles queriam comprar algo, não é? Saem de caravela. Será que eles estavam fazendo alguma pesquisa? O que é que vocês acham? Vamos levantar as nossas hipóteses aqui, não é? E pensar. Eles saíram sem rumo, lá pelo mar Mediterrâneo. O que é que vocês acham? Claro que não, né, Claro que não, né, professora Adriana? Camille? Porque é uma empreitada muito arriscada. Pois Você é. passar meses no mar, em cima de uma caravela, um negócio assim que era muito arriscado. Então eles tinham Não é? isso. Então, eles tinham Problemas mecânicos propósitos. nas caravelas aconteciam, não é? Eles não estavam ali à toa, havia um interesse maior. E o interesse desses portugueses, vocês acham que eles eram assim os manda-chuva no momento? Não, minha gente. Tinham os árabes, que eram mais ricos e poderosos, e tinham produtos que lá em Portugal não tinha. E aí eles iam comprar essas mercadorias, não é? Naquela época. E para eles, não é, o tempero, os condimentos, as ervas finas eram caríssimas, não é? E eles iam negociar, não é, comprar dos árabes ali, não é, nas suas navegações. E com esta realidade, eles passando por ali, eles descobrem, não é, a África. E aí eles negociam ali, não é? Eles passam dias ali e acabam também, não é, se apropriando de escravos. E aí eles negociam também escravos. E aí eles falam a língua portuguesa, mas aqueles africanos, eles tinham a sua língua nativa, assim como os nossos indígenas. E aí esses portugueses convivendo, não é, com os africanos, esses africanos aprendem a língua portuguesa. Imagine esse português, não é, falado, essa língua portuguesa falada, misturada com a língua nativa, não é, de cada comunidade africana. E assim foram se formando, não é, as línguas, não é, as línguas nativa português, a língua portuguesa falada pelos países africanos, e vem aí, não é, eles vão descendo pela América do Sul e descobrem, chegam onde?
no Brasil. E aí eles se deparam com quem? Um povo que já existia, um povo que deve ser respeitado, não é? Um povo nativo, que é o povo indígena. E aí quando eles chegam aqui já existe uma língua, não é? A língua da tribo indígena, de cada tribo indígena que existe no nosso país. E é interessante porque esses portugueses trazem também africanos. Imagine agora 3 línguas, não é, sendo construída o português, não é? Imagine a mistura. Professora Adriana, lembrando que quando os portugueses chegam aqui, os povos originários, né? Sim. Eles são diversos, tipo, eles têm etnias diferentes, e linguagens diferentes, línguas diferentes, porque não se tinha essa ideia do continente, né? Do Brasil com essas dimensões geográficas. Então, quando chegam aqui, é uma diversidade absurda de línguas indígenas, né? Das línguas dos povos originários, assim como os países de África em que os portugueses foram buscar os negros escravizados, também há uma variedade absurda de línguas, porque foram de povos diferentes. Então, realmente, o português brasileiro, ele é uma salada de frutas, assim, ele é uma salada Mista, né? de muitas e muitas e muitas linguagens, com muitas referências, não é isso? Professora Camila, eu gosto de instigar um pouco, né, a curiosidade dos nossos alunos, porque eu sei, alunos e alunas, porque eu sei que vocês, né, ficam assim, com as perguntas, os porquês na mente de vocês. Agora imagina aí, vou deixar aí essa instigação para vocês se empolgarem na aula de história, assistir a aula da disciplina de história e aprender ainda mais, né, sobre a história da nossa língua, a história do Brasil. Agora imagina aí o colonizador, né, que são os portugueses, chegando aqui no Brasil. O que é que vocês acham? Vocês acham que eles aceitaram a língua nativa dos indígenas aqui? Claro que não, não é? Vocês acham que foi tudo assim na paz? Foi não, minha gente. Teve ideia de eliminação, não é? Vamos eliminar, não é? Exterminar, implantar a nossa língua. Inclusive, exatamente através da linguagem. Pois é, através da linguagem. As línguas originárias, para que assim você vá tendo esse apagamento cultural. Isso. Né? E linguístico. E aí você vai perdendo toda uma memória, toda uma história, toda uma civilização mesmo. Isso. Que se perde. Isso mesmo, professora Camila. Então, é muito importante nos dias de hoje, nos dias atuais, nós temos que adequar a nossa linguagem o tempo todo. Nos dias atuais, 6º ano, prestar bastante atenção, não é? Na composição das palavras, os termos que são usados, porque fazemos uso de determinadas palavras em nossa língua. Será que existem algumas palavras na nossa língua, não é? Que são empréstimos, neologismo, não é? Que são estrangeirismo, não é? E que precisamos conhecer, perceber, não é? E também manter, não é? Aquelas palavras que são nossas, que têm composição também da língua indígena, não é? Tem composição também da língua nativa dos africanos. Então, vamos pensando sobre isso, porque a nossa língua foi sofrendo suas transformações e nós precisamos conhecer, não é? Então, hoje temos na nossa língua portuguesa palavras que foram sendo formadas e que são conhecidas como neologismo, estrangeirismo e empréstimo. E aí vocês devem estar perguntando, e o que é isso, professora? Palavras. Essas palavras aí, o que é isso, professora? Vou mostrar para vocês. Que vocês usam palavras no dia a dia de vocês, que é o neologismo, o estrangeirismo, o empréstimo, que essas palavras não são estranhas para nós. Então, neologismo é uma palavra ou expressão nova com sentido renovado, que, conforme a intensidade do uso, pode ser assimilada pela língua padrão. Expressa o dinamismo da língua e da linguagem. Lembra que eu falei que a língua ela é coletiva, não é, minha gente? E já a linguagem ela é individual, não é? Cada um tem a sua linguagem.
classificação do neologismo. Nós temos o neologismo semântico, não é? A palavra já existe, mas ganha outra conotação, um novo significado, um novo sentido, não é? Então, este exemplo aqui, quando falamos muito aqui no nosso estado, né, na região metropolitana, estou a fim de ir para esta viagem, estou a fim, não é? Aí usamos esse afim, estou a fim de fulano, estou a fim de ir para tal lugar, não é? É uma expressão muito usada, não é? Eu estou interessado, não é? Então, tem o sentido, o significado, quando falamos estou a fim de ir para a viagem, estou a fim de fulano, fulana, não é? Tem esse sentido, não é? De interesse, estou interessado nisso, não é? Então, Beatriz não vai dar, deu zebra, não é? Então, deu zebra, minha gente, não é? Não vai dar, não é? Isso é quando se faz uma comida e a receita deu errada, isso é quando está planejando ir para algum lugar e não deu certo, não é? Deu zebra, então, não deu certo, não é? Algo que não deu certo. Né? Outro termo que usamos aqui, né? Que é neologismo semântico. Quando falamos assim, ó, vou fazer um bico esse final de semana, não é? Então, é assim, vou fazer um trabalho temporário, não é? Eu vou trabalhar só esse final de semana, no outro eu não vou trabalhar. Ou alguém desemprega e diz assim, olha, ela não tem emprego fixo, ela faz bico, não é? Essa palavra bico é um neologismo, minha gente. Então, nós temos o neologismo lexical, né? É aquela palavra criada, né? Criada uma palavra nova com um novo conceito. E aí nós temos aí a palavra deletar, não é? Que é cancelar, não é? Então, reset, não é? Reseta aí o teu computador. Escutamos isso o tempo todo, né? Atualiza aí, não é? Ele vai fluir melhor, não é, professora Camille? Será que a gente passa por esses momentos? Passamos sim. Então, banzo, minha gente. Ó, almocei, depois do almoço me deu aquele banzo. E aí, já ouviram essa expressão? Qual a origem dessa palavra? Será que ela é uma palavra que vem da língua nativa, não é, africana, não é? Banzo. Né, ela representa, o significado dessa palavra é tristeza, estar pensativo, mas atualmente também ela é usada como sinônimo de indisposição. Né? Se eu falo de indisposição, aí vocês podem dizer assim, tá pensando aí, professora, sentir aquela preguiça, né? Aquela vontade de não fazer nada, ficar lá deitado, né? Deitada só no celular assistindo. É isso aí, minha gente. Então, internetês, não é? A língua da internet, que a gente usa as palavras pela metade, fala lá do jeito que a gente quer, e o outro entende também do jeito que quer, né, minha gente? Então é isso aí. Isso é a língua portuguesa. Ela não é linda? Por que ter esse medo de aprender língua portuguesa? Então nós temos também o neologismo sintático, não é? Que são resultados da organização de um novo vocábulo. Supõe a combinatória de elementos já existentes na língua, como a variação ou a composição. E aí já estudamos, não é? Composição, processo de formação de palavras, onde nós conhecemos as palavras que foram derivadas de outras palavras, né, já existentes. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é? Vamos continuar. Eu trouxe essa frase para vocês aqui, ó. Observe esta frase. A não informação conduz o homem à caverna. E aí? É no sentido literal? Quando o homem não se informa, ele pode errar o caminho e acabar numa caverna escura? Será que é isso? Tem um efeito de sentido aí também na imagem, tudo. O efeito de sentido é se o homem, não é? Quando eu falo homem no geral, se nós, como seres humanos, né, não atualizar os nossos conhecimentos, né? Se o homem, vou ler corretamente, não é? Se o homem não atualizar seus conhecimentos, ele fica ultrapassado na sua comunicação, né? Então, a língua portuguesa, ela não é só para ser estudada para a escrita, né? Ela deve ser estudada também para ser usada, né? Oralmente. A oralidade deve ser exercida e já exercemos diariamente e devemos exercer sem medo.
desconstruindo tudo aquilo que nos afasta do aprendizado da língua portuguesa. Então, essa expressão aí, adoro refri, não é? Quantas vezes falamos isso, né? E aí deixamos a palavra refrigerante, né? E aí diminuímos. Ela já entrou na nossa língua. Né? Observando os efeitos de sentido aí. Eu acho que são palavras conhecidas, não é? Foi só zoeira, não é? Só zoeira. Aí vocês entendem, né? Esse termo só zoeira significa, foi uma bagaceira, não é? Muito falado essa palavra, né? Foi uma bagaceira, não é? Significa, foi um momento onde todo descontraído, onde todo mundo brincou, não é? Riu, falou palavras que só a equipe, o grupo, não é? A tribo ali entende. Então é isso aí, minha gente, foi só azaração, não é? Então, ela mexeu comigo, esse mexeu comigo aí, pode ser mexer com os sentimentos, pode ser mexer, insultar, não é? Falar algo que soou como insulto. Pode ser bom e pode ser ruim, né? Pode ser comigo, nossa, mexeu comigo, fiquei assim interessada, afetada, pensativa. Ou pode ser algo ruim mesmo, de deixar com raiva, né? O mexer. A gente usa muito, com muitos sentidos diferentes, né, professora? Verdade, Camille. Então, tem aí, ó, ele gosta de causar, né? Olha aí que rostinho lindo. Vai lá, pega as tintas, mistura, pinta, não é? E aí, mamãe, olha como eu estou. Aí ele causou uma emoção na mãe, não sei qual, né? De alegria, porque está lindo, mas também pode causar raiva, porque melou tudo, não é? Com as tintas. Então, ele gosta de causar, quando a gente usa assim, não é? Tem um efeito de sentido que pode soar como bom ou não. Então, estamos só conversando. Então, às vezes, né, esse grupo aí conversando, mas vamos levantar aí hipóteses, né? Nós temos que pensar, minha gente, porque nós não somos mais os alúminos, né? E a gente fica ali só ouvindo. Não, levante hipótese, questionem, não é? Pensem coisas diferentes. Eles podem estar aí conversando, mas eles podem estar aí planejando algo. Não é, professora Camille? Com certeza. Eles podem estar aí, minha gente, planejando, colocando algo em prática que ninguém sabe. Então, nós temos o direito de pensar, levantar hipóteses. E quando pensamos, questionamos, né, aprendemos. E esse é o momento de aprender. Então, estrangeirismo no Brasil, não é? É o uso da palavra, expressão ou construção estrangeira que não tem equivalente em sua língua nativa. Quando é utilizado um estrangeirismo que tem equivalente adequada, é caracterizado como um vício de linguagem. Então, vamos lembrar de alguns exemplos, né, de estrangeirismo no Brasil? Então, vejam a palavra marketing, não é? WhatsApp, Instagram, Twitter, smartphone, story, videogame. São palavras que já estão, não é, o tempo todo, minha gente, no nosso vocabulário. Né? Temos jeans, fashion, não é? Ketchup, drive-thru, delivery, réveillon, pedigree. Professora Adriana, a palavra sutiã também sutiã. É um empréstimo da palavra do francês, que é do verbo soutenir, que é sustentar. Em português, a gente tem uma palavra para sutiã, que é sustentadores de seios. Sim. Mas a gente nunca usa isso, a gente usa o sutiã. Inclusive, abrasileiramos a grafia, né? Pois é. Ou sutiã, né? Quantas vezes ouvimos sutiã? Mas então, é porque exatamente é a leitura da grafia em francês. Pois é. Só que a gente adaptou, né, para uma palavra em português. É isso aí, minha gente. Isso é a nossa língua portuguesa. É maravilhosa. Então, estrangeirismo é diferente de empréstimo. O primeiro, não é, que é estrangeirismo, refere-se ao uso de termos estrangeiros não existentes na língua nativa, como xerox, shop, self-service. Muitas palavras já foram aportuguesadas, como deletar, que é delete, não é em inglês, resetar, que é reset, estressar, que é estresse. Vocês observem aí a grafia da palavra estresse. É diferente, não é de estressar. Pode-se dizer que o estrangeirismo é um fenômeno que sempre aconteceu desde que as línguas
surgiram. Hoje, essa influência é ainda mais evidente, não é? Com o avanço da globalização. Já o empréstimo está relacionado ao uso de termos estrangeiros que possuem equivalente na língua nativa, como pink, não é? Para rosa, silly, não é? Para silly, Sale, isso pra aí, para venda. venda, games, para jogos e muitos outros exemplos que nós temos, não é? Primeiro, é importante que saiba a diferença entre estrangeirismo e empréstimo. No geral, primeiro se caracteriza na incorporação de uma palavra estrangeira ao vocábulo de uma língua, mantendo sua grafia e pronúncia, como essas palavras que eu já citei. Já no segundo, no caso, né, que é o empréstimo, trata-se da incorporação de uma palavra ao nosso léxico que, ainda que mantenha a pronúncia ou algo bem próximo, sofre alterações para assumir a escrita da língua na qual acaba-se de ser inserido, não é? Então, Como é o caso da palavra sutiã, né? Que sutiã. sofre essa mudança na escrita para ficar mais próximo da Isso. pronúncia em português, né? Isso mesmo, professora Camille. Então, por isso, temos casos de empréstimo como abajur, não é? Futebol, bife, sinuca, blackout, entre outros. Do outro lado, dos estrangeirismos, temos shopping, não é? Show, house, não é? Pizza, não é, minha gente? A grafia pizza até já foi proposta por um gramático, mas ninguém usa com medo de gerar conflito, porque realmente pronunciamos assim, pizza, não é? E aí é interessante porque se fôssemos aderir a esta palavra, não teria tanta mudança. Mas pode gerar conflito. Professora Camille, a nossa aula já está indo embora. Mas Temos tão uma rápido. atividade massa aí para vocês, não é? E aí, professora Camille, vai se despedindo aí. Então, gente, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e lembrem-se que conhecimento é poder, portanto, é importante que a gente valorize esses momentos de conhecimento, tá? Um beijo e até a próxima. Então, minha gente, agora é com vocês. Eu deixo aqui um texto que não vou ler, mas vocês vão praticar a leitura. Então, vocês irão ler o texto, não é? Que tem várias palavras aí, que é estrangeirismo na nossa língua portuguesa. Vocês leem o texto depois. Eu traduzi esse texto e aí vocês têm acesso a essas palavras, não é, que foram sendo inseridas na nossa língua portuguesa. Então, um cheiro no coração de vocês, não é? Fiquem bem e aproveitem o dia, a noite, a tarde de vocês, com a família de vocês, com os colegas. Vivenciem a vida. Tchau, pessoal. Até a próxima.